Olá amigos! O canal Deep Web Brasil falará sobre a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Mas antes de começar o vídeo, dê sua curtida e se inscreva no canal. A Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, é o Serviço de Inteligência Civil do Brasil, sendo o órgão central do Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN. A função principal da agência é investigar ameaças reais e potenciais, bem como identificar oportunidades de interesse da sociedade e do Estado brasileiro, e defender o Estado democrático de direito e a soberania nacional. Foi criada por lei durante o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso em 1999. Apesar de a agência ter sido criada há pouco tempo, a atividade de inteligência no Brasil já existe desde 1927. Como a maior parte dos órgãos estatais, os cargos da ABIN são preenchidos, desde 1994, através de concurso público. Ainda fazem parte da agência alguns ex-funcionários dos órgãos de inteligência que a antecederam, sobretudo do chamado SNI, criado durante a ditadura militar e extinto pelo presidente Fernando Collor de Mello em 1990. Apesar do nome, a agência não tem natureza autárquica, tratando-se de órgão da administração direta integrante da Presidência da República. É fiscalizada pelo controle externo exercido pelo Congresso Nacional, que possui uma comissão mista de senadores e deputados para este fim, denominada CAI, Comissão Mista de Controle da Atividade de Inteligência. Em junho de 2020, o The Intercept Brasil revelou que a ABIN solicitou ao SERPRO acesso total ao banco de dados de carteiras de motoristas, ou seja, o RENACH, Registro Nacional de Condutores Habilitados, o que corresponde a dados de 76 milhões de brasileiros, 36% da população, com atualização mensal dos dados, considerando-se que são emitidas mais 1,5 milhão de CNHs todo mês. Os dados a que a ABIN queria acesso, sobre cada cidadão habilitado a dirigir, incluem nome, filiação, CPF, endereço, telefones, foto, e dados dos veículos, inclusive com nomes de proprietários anteriores, situação e procedência. O fornecimento de dados estava previsto para iniciar-se em maio de 2020, duraria até maio de 2021, e custaria pouco mais de R$330 mil. O SERPRO chegou a criar um código interno para o projeto. A ABIN confirmou a operação, dizendo que a obtenção, a integração e o compartilhamento de bases de dados são essenciais para o funcionamento da atividade de inteligência. As atividades de inteligência no Brasil têm início no governo do presidente Washington Luiz, que instituiu, em 1927, o Conselho de Defesa Nacional. O objetivo era suprir o Executivo de Informações Estratégicas. Desde então vários órgãos se sucederam, acompanhando a conjuntura nacional e internacional. Em 1946, após a Segunda Guerra Mundial, foi criado o Serviço Federal de Informações e Contra-Informação, SFSI, vinculado à estrutura do Conselho de Segurança Nacional. No final da década de 1950, o SFSI consolidou-se como o principal instrumento de informação do Estado brasileiro. Seria sucedido pelo Serviço Nacional de Informações SNI, com o advento do regime militar. Originalmente, o SNI era uma agência civil sob o comando do general reformado Golbery Couto e Silva. Disse que o SNI era a espinha dorsal do controle totalitário do regime. Embora houvesse uma polícia secreta no Brasil desde a era Vargas, a participação militar aumentou sua importância com a criação do SNI e ele se desenvolveu a partir do Instituto de Pesquisas e Estudos Sociais, que Golbery tinha estabelecido para minar o governo anterior de João Goulart. Na teoria, o SNI supervisionou e coordenou as agências de inteligência das três Forças Armadas, mas na prática as agências do serviço mantiveram sua autonomia. A influência do SNI pode ser medida pelo fato de que importantes presidentes do período, como Médici e Figueiredo, foram diretores do órgão. Durante o regime militar,
o SN teria sido encarregado pelos governos de então por tarefas como censura, investigação de cidadãos considerados dissidentes políticos ou subversivos e de movimentos sociais diversos, tarefas que não se coadunam com a ideia de um serviço de inteligência democrático. Há indícios, inclusive, de que o SN teria sido uma agência membro da chamada Operação Condor, que visava manter e disseminar ditaduras de caráter anticomunista na América Latina. A ABIN é chefiada por um diretor-geral, sediado em Brasília, ao qual se subordinam 26 superintendências regionais, localizadas nos diversos estados da federação. O diretor-geral, por sua vez, está subordinado ao ministro de Estado-chefe do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República GSI, órgão que sucedeu à antiga Casa Militar. Quando de sua criação, em dezembro de 1999, no segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso, o primeiro diretor-geral da ABIN foi o coronel Ariel Rocha de Cunto. O ministro-chefe do GSI era, à época, o general Alberto Mendes Cardoso. De dezembro de 2000 a julho de 2004, a diretora-geral da ABIN foi a psicóloga Marisa Almeida de Lisola Diniz, ex-professora da Escola de Inteligência, na época do SN. De 13 de julho de 2004 a 13 de julho de 2005, o diretor da ABIN foi Mauro Marcelo de Lima e Silva, delegado da Polícia Civil de São Paulo, que ganhou destaque junto ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua atuação naquele estado na área de crimes cibernéticos. A partir de setembro de 2005, o cargo de diretor-geral passou a ser exercido por Márcio Paulo Busanelli, profissional na atividade de inteligência desde 1978. Em outubro de 2007, o cargo passou a ser ocupado por Paulo Fernando da Costa Lacerda, ex-diretor da Polícia Federal. No entanto, em meio a denúncias relativas a irregularidades supostamente cometidas em ações conjuntas da ABIN e da Polícia Federal na chamada Operação Satyagraha, Lacerda acabou sendo exonerado em setembro de 2008, após ter feito declarações falsas em audiência perante Comissão Parlamentar de Inquérito. Sucedeu interinamente no cargo Wilson Roberto Treza, integrante dos quadros da agência. Janer Techosquem Alvarenga foi nomeado pelo presidente Michel Temer para o cargo de diretor-geral da agência. Tomou posse como diretor-geral em 1º de setembro de 2016. O governo de Bolsonaro nomeou o ex-delegado da Polícia Federal Alexandre Ramagem como diretor da ABIN. Teve sua aprovação pelo Senado em 26 de julho de 2019 e tomou posse em 20 de julho do mesmo ano. Por hoje é só, meus amigos. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal e dê uma curtida no vídeo.